Vamos conversar com Deus. Santo e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que estamos aqui na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, por essa semana que está acontecendo em todas as nossas igrejas. Que seja uma semana onde o Seu amor inunde o nosso coração, transformando o nosso ser e cumprindo a missão que Jesus começou quando viveu neste mundo. Estamos abrindo a Tua Bíblia agora, a Tua palavra, Senhor. Que não haja nenhum ruído de comunicação aqui, que nada nos atrapalhe no entendimento. E que tanto no falar quanto no ouvir, sejamos orientados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que somente a Tua vontade prevaleça nessa manhã. Tira o homem e coloque aqui um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Pois a Tua palavra transforma. E estamos abrindo nosso coração para que isso aconteça nesse momento, Senhor. Tudo isso te pedimos por Jesus. Amém. Vamos ler. Vou ler o texto inteiro e depois nós vamos bater um papo sobre o que nós lemos aqui, tá bom? Verso 25 do capítulo 5 do livro de Marcos. Aconteceu com uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bom, nós já entendemos aqui toda a história. E já conhecemos essa história. Uma mulher que aqui na Bíblia diz que ela tinha uma hemorragia, aqui na minha versão, mas que na verdade nós sabemos que essa hemorragia era um fluxo contínuo de sangue há 12 anos. E aí para a gente falar mais claramente, uma mulher que tinha um fluxo menstrual, uma menstruação, sem parar por 12 anos. Primeira coisa, mulher quando está nesse estado, ela se transforma. É ou não é? Então nós já começamos a entender aqui a vida dessa mulher. A mulher quando ela está nesse estado, a irritação vem mais rápido, a paciência que já é curta some, e o pavio, se existir algum, deixa de existir. Não é assim? Na grande maioria, a gente até acha que nem foi Deus que criou esse negócio. Nesse período, porque fica um negócio. E não tem um ser humano do sexo masculino que consiga entender e lidar bem com isso. Uns tratam melhor e outros nem tanto. Mas entender, ninguém consegue. Porque isso é da mulher. Os hormônios ficam todos... parece que eles estão num turbilhão dentro da mulher, né? Todo tipo de hormônio. E aí eles entram em conflito um com o outro e parece que lá dentro está trânsito de São Paulo às 4 da tarde, 5 da tarde. Agora imagina uma mulher viver isso por 12 anos. 12 anos colocando sangue para fora. Sem poder parar, sem poder conter. A gente sabe que o sangue é a nossa essência de vida, certo ou não? Tudo o que a gente precisa está no sangue. Ele gira pelo corpo, passa por todos os órgãos. Se você toma um remédio, quem leva aquela substância para o lugar que precisa ser tratado é o sangue. Você come algo para nutrir o seu corpo que leva os nutrientes para todos os lugares através do sangue. O estômago processa, mas já joga na corrente sanguínea e o sangue leva para todos os lados. O ar que eu respiro vira molécula no sangue para poder abastecer todo o corpo de oxigênio. Então o sangue é a vida. Tudo está ali. Agora imagine alguém colocando a vida há 12 anos para fora sem poder conter.
Então, além dessa mulher ter um temperamento que ele pode ser desde super agressivo ou até mega melancólico, essa mulher, por conta desse fluxo que não parava nunca, essa mulher tinha sua saúde extremamente debilitada. Imagina a aparência dessa mulher. Porque a gente fica assim, não, ela tinha uma doença só. Não é só uma doença, é algo que vai além disso. Imagina a pele dessa mulher. Alguém que está pondo nutriente para fora, tal, tinha um rosto corado, era bem afeiçoada. Você olha e fala, nossa, puxa, que expressão. Sim ou não? Claro que não. Você olha para ela, uma pessoa que tem um fluxo de sangue, uma hemorragia, que dura 12 anos, você olha para ela e fala assim, está doente. Está na fisionomia a doença. Com certeza tinha olheiras profundas, o olho fundo, a pele ruim, o cabelo maltratado. Talvez não tivesse muita força para se locomover, para fazer as suas coisas. Uma doença há 12 anos assolando uma mulher e tirando a sua vida aos poucos. Além disso, isso atacava psicologicamente. Porque a mulher, isso desde Eva, para ela é importante a aparência. Até aquela que é mais desligada nisso, é importante a aparência. O homem às vezes olha uma vez no espelho pela manhã e está tudo certo. Mas eu duvido uma mulher ir ao banheiro e não dar uma ajeitadinha no cabelo. Uma acertadinha na maquiagem. Uma retocada no batom. Pode ser a hora que for. Eu duvido. Por quê? Não porque ela seja vaidosa, porque esteja ali cultuando a si mesma. Não, porque é da mulher isso, de estar arrumada. Do jeito dela. Mas está lá arrumada, do jeito dela, da forma como ela quer, da forma como ela gosta. Agora imagina uma mulher olhar no espelho todos os dias e ver que a sua saúde está indo embora e que o que ela mais queria na vida, ela não pode ter. Além disso, eu vou ler aqui, não vou pedir para vocês irem lá, mas em Levítico, no capítulo 15, do verso 19 em diante, diz assim, ó. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre ela que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo que ela se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com a mulher e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Isso aqui é assim, ó, num fluxo normal de menstruação da mulher, que todas têm até hoje. Para aquele povo, essa era a lei. Essa era a regra. Tudo que ela encostar, estaria imundo. Ou até a tarde, dependendo da situação, por 7 dias. Você fala, Rodrigo, mas ela tinha uma doença. Não era o fluxo normal. O texto continua. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será o quê? Imunda. Como nos dias da sua menstruação. Esse verso fala ou não fala dessa mulher? Do que estava acontecendo com ela? Porque ela estava 12 anos fora dos dias do tempo da sua menstruação. 12 anos, tudo que ela toca é imundo. Tudo que ela encosta se torna inaceitável. Tudo o que ela chega perto se transforma de bom para péssimo. Então, nós vamos fazer outra análise aqui para juntar com isso. O texto de Marcos diz lá assim, ó.
No verso 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. A gente sabe que ela vivia aqui num período de uma sociedade onde a atenção para o homem, para a gente não falar uma palavra que fica aí chata no mundo, né? Machismo, feminismo, mas que a atenção, que o privilégio era dado ao homem e não à mulher. E uma mulher dificilmente teria condições de ter os seus próprios proventos através do seu trabalho, como hoje. Hoje, se bobear, tem irmã aqui na igreja que trabalha e o marido fica em casa, e ela que trabalha, e vice-versa. Ou tem mulher aqui solteira que trabalha e tem o seu sustento, tem seu carro, tem sua casa, faz suas viagens com o próprio trabalho. Naquela época, isso era impossível acontecer. Só que o texto diz que ela gastou tudo o que tinha em tratamento. Então, duas hipóteses, e a segunda é que é a mais verdadeira. Ou ela vinha de uma família muito bem financeiramente e seus pais estavam sustentando esse tratamento, ou ela era casada e o marido dava os proventos para conseguir fazer o seu tratamento. E essa segunda hipótese é a mais clara, dado a idade mais ou menos que essa mulher tinha, que estava ali entre seus 30 e 40 anos. E normalmente uma mulher naquela época, nessa idade, já tem a sua família constituída. Então imagine essa mulher, há 12 anos não podia encostar no seu esposo. Para nada. Se ele não saiu de casa, eles viviam numa casa dividida, porque tudo que ela tocava se tornava imundo. Então ela deveria ficar num quarto e ele no restante da casa, ou vice-versa. Então o relacionamento ali já não estava funcionando. Se tivesse filhos, sem chance de abraçar, sem chance de tocar, sem chance de encostar, de ensinar, de cuidar, de limpar, de dar comida. Nem fazer comida ela podia, né? Porque se fizesse, estava imundo. Imagina a vida dessa mulher. E além de tudo, olha só, nós já falamos que ela estava psicologicamente afetada, né? Por conta de tudo que estava acontecendo. Aqui ela, ali no sentimentalmente também destruída, porque não tinha contato com mais ninguém, vivia sozinha, não podia encostar nas pessoas que mais amavam não podia estar perto, pai, mãe, sobrinho, filho, esposo, não podia ter contato nenhum. E naquela época, quando você tinha uma doença que ela não ia embora, a igreja dizia que você tinha pecado demais e que isso era consequência dos seus pecados, uma espécie de castigo divino. Agora imagina a cabeça dessa mulher. Tem um fluxo de sangue aqui que não para. Não tenho mais família. Não tenho mais nada. Amigos menos ainda, né? Porque esses são os primeiros que vão embora quando você fica mal. Amigos não tinha mais. E aí também não tinha mais a condição nem de ir à igreja, nem de adorar ao seu Deus. E ainda tinha uma dúvida. Deus está me castigando. O que eu fiz que há 12 anos eu sofro disso? Ou está me castigando, ou alguém de uma geração passada fez algo e o castigo veio em mim. Percebe, irmãos, que aqui não é só um fato patológico? Não é só uma doença que o médico resolve e tudo mais? Até porque o médico estava meio enganando ela aqui, né? Se ela não podia tocar em nada, não podia encostar em nada. Como esse médico examinava ela? Ela devia chegar na porta do consultório e falar, pera, porque se você passar aí, ele vai ficar imundo, eu não posso atender os outros. Então fica aí, eu vou te dar daqui de longe. Que tratamento é esse? Imagina a vida dessa mulher. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Por que isso é tão importante aqui? Porque os milagres que Jesus faz, e nós vamos entender isso agora, eles são muito maiores do que resolver um problema de saúde só. Eles vão muito além do que simplesmente resolver um problema que você tem num relacionamento ou no seu trabalho. Alguém orou aqui sobre alguém que está enfermo? O milagre de Jesus vai muito além disso. E às vezes a gente não entende por que ele não acontece na hora e da forma como nós queremos.
Porque Jesus poderia fazer assim, ó, e resolver todos os nossos problemas. Todos. Mas tem um propósito para tudo que Jesus faz na nossa vida. Não é, no palavreado humano, a gente diria assim, ó, não é de graça. Mas é de graça. Mas não é a qualquer custo, de qualquer jeito e para qualquer coisa. Jesus atende todas as nossas necessidades, resolve todos os nossos problemas, cura todas as nossas enfermidades e realiza qualquer tipo de milagre na nossa vida. Mas não do jeito que eu e você queremos, mas da forma que Ele entende que pode gerar um propósito na minha e na sua vida. E eu vou mostrar isso aqui nesse texto. Eu vou mostrar nesse texto que Jesus faz exatamente isso. Primeiro, o texto diz assim, ó, verso 27. Tendo ouvido a fama de quem? De Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes. Vamos parar aqui. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, tem um capítulo para falar só desse milagre. Ela diz que essa mulher ouviu falar de Jesus, ouviu dos milagres que Jesus fazia, ouviu do poder de Jesus, o quanto ele estava transformando vidas, e entendeu, esse homem pode fazer algo por mim. E essa parte aqui do texto, já era a terceira vez que ela tentava chegar a Jesus, mas ela ia embora. Tentava chegar a Jesus e ia embora. Mas a primeira coisa, o milagre já começou aqui. A primeira coisa que Jesus colocou na vida dessa mulher é uma palavrinha que ela vive entre nós todo instante. Esperança. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou assim, Ele pode me salvar. Ele pode me curar. Então não está tudo perdido. Tem alguém que pode fazer algo diferente por mim. E é nele que eu preciso confiar. É por isso que é importante, irmãos, nós falarmos do que Jesus faz na nossa vida para outras pessoas. Porque às vezes a pessoa está precisando de um milagre. E o milagre começa no momento em que você conta o que Jesus fez por você. Porque essa fama de Jesus pode já começar a transformar a vida das pessoas. Que é o que começou a fazer na vida dessa mulher. Porque é uma mulher que a sociedade escorraçou. Que a sociedade colocou lá no pior, no limbo. A sociedade colocou lá na Cracolândia. Onde você olha e fala, nossa, aqui só tem gente que não tem mais condição. Que está lá excluído da sociedade, esquecido. A margem do pior do que existe. Essa mulher era isso. Porque ela não podia nem tocar em nada, que era imundo. Imagina se essa mulher saía na rua. Não saía. Se saísse, tinha que sair escondido. Para ninguém saber quem era ela. Outro dia vi uma cena, eu não sei se é uma novela ou um filme, na TV, dessa história, e a mulher sentada no meio do caminho, assim, esperando Jesus passar, e tocou assim. Não tem nada a ver com isso. Tudo errado, porque não é isso. Essa mulher teve que fazer lá um esquema de guerra para chegar em Jesus. E podia dar tudo errado, não podia? Se ela tenta encostar em Jesus e as coisas não dão certo, ela encosta num monte de gente. Todo mundo ia se tornar imundo. E ela poderia até mesmo ser apedrejada por levar essa doença a outras pessoas. Ela não podia fazer isso. E Jesus dá esperança, e com a esperança vem a coragem. Porque ela olhou e falou assim, ó, se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aí está a esperança. E a confiança no poder de Jesus. E a coragem de enfrentar. Por quê? Quando ela toca no corpo de Jesus, primeiro a gente olha o texto lá no início, a minha Bíblia começa assim, ó, o texto lá no comecinho. Grande multidão o seguia comprimindo-o. E quando a gente vai entender esse comprimindo-o, é igual pegar o metrô em São Paulo, aqui na Zona Norte ou ali na Zona Leste, às 6h30 da manhã. E quando você chega na Praça da Sé ou no Brás, dependendo do lugar que você está, você sai do metrô sem sua vontade. Já viu? Você fica assim, ó. Quando você vê, você está na plataforma. Foi teletransportado. Não é? Uma vez eu inventei de segurar e não deixarem para eu não ir. Falei, não, eu não vou sair daqui.
Coitado, fiquei com os pés pro alto assim, ó. O pé saiu do chão e o braço aqui. Eu falei, não, agora se eu soltar eu vou cair. Fiquei num dilema. Por quê? Porque é difícil, é lotado. Agora, ali tem condição de você tá naquele aperto e não tocar em ninguém? Não tem. Então imagina essa mulher. Ela falou assim, eu preciso tocar em Jesus. Pô, irmã, obrigado, viu? Muito obrigado. Eu preciso tocar em Jesus. Mas está todo mundo ali. Se der errado, se eu não conseguir, ou se eu tocar e não der nada, imagina a situação dessa mulher. Se alguém visse que ela estava ali, que ela tinha tocado neles, ela poderia muito ser apedrejada, porque ela tinha tornado todo mundo ali imundo. Esperança e coragem e confiança surgiram no coração dessa mulher. Então a sua vida já foi transformando, já foi mudando. E Ellen White falou que ela ficou por trás. Jesus veio para o porto, desceu ali, aí tem a história anterior de Jairo que correu até Jesus. Jesus, vem cuidar aqui da minha filha, que ela está morrendo e tal. E aí alguém chegou, deixa Jesus que a filha já morreu. Né? Tem essa história aqui que acontece é o mesmo caminho. Tanto que na sequência, quando ele sai daqui, ele vai lá e ressuscita a filha de Jairo. E aí Jesus chegou e Ellen White diz que ela ficou de trás da árvore, de algum lugar, observando Jesus. Onde ele ia passar. E aí o amor de Jesus, que a gente não consegue entender, transcende todas as coisas e ultrapassa qualquer dos limites. Quando Jairo veio chamar Jesus, é como se Jairo, o texto bíblico aqui, quando você vai lá no original, é como se Jairo fosse até Jesus. Sabe quando alguém pega na sua mão e fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E aí Jesus andava assim, ó, fazendo força para não ir. E Jairo sem entender o que está acontecendo, mas por que Jesus fazia isso? Porque Ellen White diz no livro Desejar Tuas Ações, no capítulo que fala dessa história, ela relata que Jesus forçou o caminho para facilitar o contato com aquela mulher. E é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Ele se põe no nosso caminho para que eu e você possamos vê-lo, enxergá-lo e senti-lo. Como fez na vida dessa mulher. Que às vezes se parece estar orando sozinho e que as coisas não estão acontecendo. Mas Jesus está se pondo no seu caminho. Está entrando ali falando, ó, tô aqui. Só toca. Vem cá tocar. Eu estou aqui ao seu lado. Jesus podia ir direto na casa daquela mulher e bater na porta, não podia? Tocar a campainha e falar, ó, vem cá. Você está com um problemão aí e eu vim te curar. Vem cá. Podia ou não podia? Mas ele precisava que essa mulher fosse até ele. Porque em todos os milagres, irmãos, todos os milagres que acontecem na nossa vida, precisa ter uma parte nossa nesse processo. Lázaro, sai. Removam a pedra para que Lázaro saia. Não foi assim que Jesus falou? Removam a pedra. Por quê? Tem que ter a parte do ser humano no processo. Para que nós possamos sentir que fazemos parte desse milagre. Que somos parte desse milagre. E que isso é por nós e para nós. Ele podia bater na porta daquela mulher e falar assim, ó, sai daí que eu vim te curar. Mas ele esperou que ela se movimentasse. Porque se ele fizesse isso, esperança, confiança, coragem, não viria dela, até ela. Ela não sentiria esses sentimentos importantes para o processo de crescimento e desenvolvimento, para sair da depressão, do mal que está ali assolando, daquela melancolia. Precisa de tudo isso. E o milagre começou nessa transformação. E aí, Jesus maravilhoso, para completar o milagre. O milagre não era tirar o fluxo de sangue dela, era muito mais do que isso. Jesus, verso 28, ela diz assim, ó, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus tinha acabado de sair, aliás, estava em meio a uma multidão, como se nós estivéssemos comprimidos dentro de um vagão de metrô, no horário de pico. Aí Jesus, verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes?
para que se o milagre já tinha feito? O texto é bem claro. E não está de graça aqui. O texto é bem claro quando ele diz aqui, ó, e logo se lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Para que Jesus foi parar? Para que Jesus foi perguntar quem lhe tocou as vestes? Aí, quando a gente olha esse texto, essa mesma história está em 3 evangelhos da Bíblia aqui. Mateus, Marcos e Lucas. Quando a gente vai em outro evangelho, Pedro olha e fala assim, Senhor, está lotado de gente aqui. Todo mundo tocou suas vestes, não alguém. Todo mundo tocou as suas vestes. E aí, quando vem no verso 32, diz assim, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E aí aquela mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ali Jesus estava trazendo aquela mulher à luz da sociedade novamente. Venha, eu vou te tirar das trevas para a luz e vou te colocar no maior dos holofotes. Porque Jesus, além de ser o homem que curava, o enviado de Deus na cabeça da maioria ali, para muitos Jesus era um popstar mesmo. Era além disso, além de religião. A gente olha às vezes com a visão religiosa. Mas para aquele povo era um popstar. E aqui eu vou falar na linguagem dos jovens. Alguns olhavam assim, esse é o cara que está salvando vida aí, eu quero ver o que ele está fazendo. É o cara que faz milagre, eu quero estar lá com ele. E para muitos naquela época, estar ao lado de Jesus era um status bem legal. Se tivesse Instagram, todo mundo estava colocando no store uma fotinha ao lado de Jesus. Semana passada, não, na outra semana, eu estava num evento, organizando um evento, e o governador do estado de São Paulo estava lá no NASP. E aí eu não perdi tempo e tirei uma fotinha e pus no meu store. Até porque ele também chama Rodrigo, então. Não importa o partido, nem se eu vou votar nele na reeleição, não, mas se ele estava lá, eu vou tirar foto com o governador. Era bem assim que eles olhavam para Jesus. Preciso tirar uma foto com ele, uma selfie. É legal estar perto de Jesus. Então Jesus era um popstar da época, além de ser um nosso líder religioso, a gente sabe que é o Messias, o Salvador, mas alguns não acreditavam nisso. Era só alguém que fazia algo anormal para alguns. Então era legal estar ali. E claro que Jesus aproveitava disso, pregava e convertia. E era essa a intenção mesmo. Vem do jeito que você está, e eu te transformo. Era assim que Jesus fazia. Só que alguns estavam nessa condição. Agora imagina, quando Jesus fala assim, ó, para tudo. Alguém me tocou aqui, alguém diferente. E aí quando essa mulher vem e se abre, imagina a roda abrindo, aquela mulher ficando exposta para todo mundo, ela vem até Jesus e Jesus não rejeita. Na cabeça de todo mundo passa o quê? O que essa mulher tem de especial? E aí quando ela faz isso, se prostra diante de Jesus e fala assim, fui eu que toquei, Senhor. E ele diz assim, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando ele fala isso, ele coloca ela num patamar quase que igual a ele naquele momento. Porque ele olha e fala, a sociedade, o pessoal olha e diz assim, como? Essa mulher tocou, ele disse que saiu o poder dele, ela está curada, e ela foi curada não por ele, mas pela sua fé. E isso gerava um status religioso na época tremendo. Percebe onde vai o milagre de Jesus? Ele tirou essa mulher do limbo, lá do fundo do poço, do pior lugar onde poderia estar dentro daquela sociedade, dentro da religião, dentro do psicológico. Tirou ela de um buraco e trouxe ela para o maior e mais elevado posto dentro da sociedade, para que todos a enxergassem e vissem que através do seu poder, conjunto com a sua fé, com a fé dela, ela estava curada e poderia ser aceita naquela sociedade novamente. Assim é o milagre de Jesus na vida das pessoas. Não é um simples curar uma enfermidade. Vai muito além disso.
vai muito além disso. Quero contar uma história para vocês. Um casal, certa vez, em um certo momento, decidiu ter um bebê. Vamos ser pais. Vamos ter um bebê. E aí juntaram. Os dois conversaram, oraram ao Senhor. E em pouco tempo, esse sonho começou a se tornar realidade. Estavam ali grávidos, vamos dizer assim. E a gestação foi passando, a gestação foi indo, as coisas acontecendo legal, de uma forma legal, e as coisas acontecendo, e as pessoas ficando felizes, os tios alegres pra caramba, os avós também muito felizes, que bênção, o primeiro bebê da família, isso é muito legal, e o negócio foi ganhando força na família, entre os amigos, foi virando algo esperado por muitos, desejado por muitos, ansiedade e tudo mais. Aí a mãe decidiu com a avó ir para o exterior fazer enxoval, e volta cheio de mala, um negócio, e abre tudo, e que legal essa roupinha, esse sapatinho, olha que negócio diferente, que faz barulho não sei do quê, e que não sei o quê, e aí, e aí a vida foi andando, e felizes da vida. Chegando perto do final da gestação, mais para o final do que para o meio, algumas intercorrências começou a surgir nessa mãe. A pressão subia muito, penchava muito, aí foi para o hospital algumas vezes, voltava para casa, foi outra vez, voltou para casa, mais uma vez, voltou para casa. E aí, que num certo momento, o médico disse assim, a médica disse, olha, é melhor você ficar aqui por alguns dias, para a gente entender como está essa pressão, que ela sobe muito e vai embora, sobe muito e vai embora. E aí, essa mãe internada começou a passar bem mal. Já tinha recebido a visita de alguns familiares no hospital, e ela começou a passar bem mal. Uma dor insuportável tomou conta do seu estômago, parecia que uma faca entrava ali de tanta dor e a pressão subindo. E o mal-estar, uma noite no inferno, propriamente dito, com uma dor tamanha, tão grande, que a mãe olhava e falava assim, para olhar para Jesus e dizia, Senhor, é melhor tirar a minha vida, porque eu não estou aguentando isso aqui. Está muito difícil. E aí a médica, naquela manhã, passaram uma noite nesse mal, naquela manhã, a médica decidiu, vamos tirar o bebê. Vamos fazer o parto para poder entender o que está acontecendo aqui. Fizeram o parto, entendendo-se que aquilo iria parar, porque havia se constatado que essa mãe sofria de uma síndrome chamada síndrome HELP. Uma síndrome que entende que o corpo entende que a gravidez é um mal, e os sintomas da gravidez que estão ali no corpo estão atacando a si mesmo. É como se fosse algo, um mal, uma síndrome autoimune. Não é exatamente, mas é como se fosse. O próprio corpo começa a atacar ele mesmo, achando que aqueles sintomas são problemas exteriores que estão tentando destruí-lo. E a solução para isso? Interrompe a gravidez, que os sintomas vão embora, a gravidez vai embora, o que está causando isso? Acabou. É uma síndrome rara. Poucas mulheres têm. Só que essa síndrome tem o raro do raro. Os sintomas e o mal e tudo aquilo que está acontecendo não parou após o parto. O corpo continuou a destruir a si mesmo. Continuou a atacar a si mesmo. Ao ponto de entender que em algum momento precisaria fazer um transplante de fígado, por exemplo. Os rins pararam de funcionar, já entrou na hemodiálise. A fisionomia daquela mulher, daquela mãe, ali deitada no leito do hospital, parecia alguém que já tinha até mesmo falecido. Uma hemorragia que não parava. Saía sangue todo instante, passando mal, e os médicos não têm o que fazer, que loucura,
e vamos tentar resolver. Aí a médica sai de dentro da UTI, a obstetra, né, que fez o parto, desesperada porque ia perder a sua paciente. O esposo entra em desespero também, vai orar. As pessoas que estão ali acompanhando, passando muito mal, porque o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nesse intervalo todo, o bebê lá, prematuro, no seu leito, lá na UTI neonatal, recebendo os cuidados. De um lado, lutando para continuar o movimento para a vida. E do outro, a mãe lutando para o movimento da morte parar. Nisso, no hall do hospital, já tinham mais de 100 pessoas orando e acompanhando. Nas redes sociais, mais de 1000 pessoas orando. Igrejas por todo o estado de São Paulo, até no exterior, se curvando e orando para que o milagre acontecesse. Alguém chegou para o irmão daquela moça e disse assim: e aí, sua irmã vai morrer? Deus vai tirar ela de nós? E aquele irmão olhava para a pessoa e dizia assim: não vai, não vai. Jesus vai operar um milagre. Mas lá dentro, dado tudo o que ele tinha visto, ele não confiava nisso. Ele tinha quase certeza que a sua irmã ia falecer naquele movimento todo. Mas num certo momento, de todo aquele aperto, daquele mal, alguém chegou e disse assim: por que nós não ungimos? A unção é para finalizar a vida em paz, ou para a vida. Vamos ungí-la. A família conversou ali e aí foi fazer a unção. 2 pastores, o irmão e o cunhado, no leito da UTI. E ali, quando o pastor estava fazendo a unção, o pastor um na cabeceira, o outro no outro lado da cabeceira, e o cunhado e o irmão no pé da cama. E aí o pastor, fazendo ali a unção, em algum momento perguntou: qual hino você gostaria que cantássemos? Ele escolheu Além do Rio. Mas não tinha mais voz para cantar. A voz mal saía. Mal saía. E dado o momento, aquele irmão que estava ali do lado da cama olhou aqui e se escondeu atrás do pastor, porque falou: agora é a hora que vai acontecer o que ele não quer ver. E ela de olho fechado, do nada olha, abre o olho e diz assim: cadê meu irmão? O pastor olha e fala assim: ele está aqui. Não, mas eu quero ele aqui, no pé da cama, eu quero ele aqui. E o pastor força aquele irmão, puxa, o irmão resiste um pouco, ele puxa e põe ele ali e fala assim: olha, ele está aqui. Tá bom. Terminou a unção, fez a unção, se despediram ali daquele lugar. E quando estavam todos saindo do quarto, ela faz assim: ei, vem cá, pro irmão, volta aqui. E o irmão volta e olha para ela e diz: oi, diga. Ela falou assim: Jesus me deu esse filho porque eu pedi. E ele não faz nada pela metade. Se ele me deu, eu vou criá-lo. Aí o irmão olha e diz assim: claro, lógico que vai. É isso mesmo, só que lá dentro dele diz assim: não vai. Você não está vendo aqui fora, eu tô. Você está deitado aí com cara de morta. Está muito mal, ele dizia, pensava. E aí quando ele fazia ali movimentos para ir embora, ela chama de novo e diz assim: e uma coisa
eu sempre te amei, te amo hoje e vou te amar para sempre. Nesse momento, esse irmão vê um milagre acontecendo na frente dele. Porque aquela mãe que está ali começa a ganhar cor na sua pele. O olho deixa de estar roxo, profundo. O cabelo toma uma forma diferente. Ela ganha fôlego. E começa a falar como se nada tivesse acontecido. Ele sai daquele quarto pensando: aconteceu alguma coisa que eu não entendi muito. Ele pensou. Ele não acreditava muito que o milagre poderia acontecer. Mas todos iam a ele perguntar e ter certeza, para ter certeza que Jesus ia fazer algo. Porque ele era o pregador da família. Era aquele que ia ter uma festa, era aquele que chamado para orar. Era aquele que era chamado para orar na hora do almoço, no batismo de alguém, no aniversário de alguém. Vem orar você. E a fé dele abalada naquele momento, porque algo muito sério estava acontecendo, e ele não conseguia acreditar que algo diferente ia acontecer. Passados alguns dias, vocês já entenderam que o milagre aconteceu. Passados alguns dias, sentados à mesa do almoço, num sábado, na casa dos pais, eles voltam a conversar, todos ali, sobre aquele assunto de novo. E aquela moça, ouvindo, e ele diz assim: você me chamou, e ainda falou que me ama, amou sempre, ama hoje, e amará para sempre. E por isso era estranho para eles, porque eles não têm o costume de ficar falando: eu te amo, eu te amo. O amor está nas ações, no agir, no viver junto, mas não tem essa de ficar falando. E aquilo ainda estava estranho na cabeça dele. Aí ela olha para ele e diz assim: eu nunca disse isso. No momento em que o pastor fez a unção e o azeite escorreu na minha sobrancelha, eu adormeci. E acordei só no outro dia. Aquele rapaz teve certeza que quem falou com ele naquele quarto de UTI foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falou com ele naquele quarto de UTI. E aquele bebezinho que estava lá, naquele quarto de UTI, neonatal, tratando lá, tentando se recuperar, está aqui hoje. Vem cá, João Paulo. Esse é o João Paulo, meu sobrinho. O bebê que nasceu prematuramente naquele dia. Eu sou aquele rapaz de pouca fé naquele dia, que viu Jesus operar um milagre na frente dele. E aquela moça que estava deitada lá, está aqui também. Vem cá, Rafael. Deus operou um milagre na nossa família e hoje nós temos a oportunidade de mostrar o quanto esse Jesus é poderoso e pode transformar vidas e fazer a diferença em nós. Mesmo naquele momento em que você menos confie. Porque eu era aquele rapaz que todo mundo vinha e perguntava: tua irmã vai salvar? Porque eles sabiam que quando eu dissesse, era a fé minha que estava falando ali, aquela fé daquele pregador, daquele ancião de igreja, que quando eu dissesse ia confortar o coração deles, mas o coração deles estava dilacerado, destruído. Eu era aquele rapaz que tinha pouca fé. E parece que Jesus me levou naquele quarto e falou assim: você que prega tanto para as pessoas e fala dos meus milagres, não está acreditando? Então toma aqui. Vou te mostrar ao vivo como é que faz. Para ver se daqui por diante você muda de ideia e acredita de verdade no que eu posso fazer.
E eles estão aqui. A Rafaela, o João Paulo. Vou chamar o Paulo também. Paulo, vem cá, que é o esposo, está ali chorando. Mas eu quero que ele venha aqui contar um pouco. Nós temos um pouco de tempo. Eu quero que eles contem um pouco dessa aflição toda e de como Jesus transformou tudo isso em alegria, felicidade e num momento de prazer em contar essa história. Pensa o seguinte: se a história tivesse tido um resultado diferente, nós não teríamos prazer em contar. Mas porque Jesus atuou de uma forma tão extraordinária, onde nos chama, nós vamos e contamos essa história com o maior prazer e maior felicidade do mundo. E agradecendo a Deus porque passamos por tudo isso e hoje podemos contar. Rafaela, Paulo? Nem sei se eu consigo falar alguma coisa. 7 anos se passaram e eu ainda me emociono como se fizesse 7 dias. Como ele resumiu bem aqui, nós planejamos, né, ter um filho. Já estávamos com 4 anos de casados. E depois que nós combinamos, eu lembro que na época eu fiz uma oração sozinha. E eu falei para Deus: Senhor, acho que eu estou pronta, mas o momento o Senhor que sabe. Então, se o Senhor quiser me dar um filho agora, acho que eu vou aguentar. Se o Senhor quiser me dar daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu vou aceitar. Só não me deixe sem um filho. Foi o que eu pedi para Deus. Eu queria muito ter um filho e essa era a realização da minha vida. E fato é que no mês seguinte, o teste já deu positivo e nós já estávamos esperando um bebê. E é por isso que na UTI, quando as pessoas vinham ao meu redor, eu estava ainda no efeito de anestesia, porque o parto foi uma cesárea com anestesia geral, tinha que ser rápido, eu não podia mais aguentar, então tiraram ele bem rápido. E eu fiquei sob esse efeito da anestesia por muito tempo. E às vezes, quando eu abria o olho, eu me sentia sendo velada, porque tinham 5, 6 ao meu redor. E em UTI, quem sabe, quem já teve, né, algum familiar em UTI, sabe que a visita é liberada uma pessoa por vez. E eles liberaram porque não tinha esperança que eu fosse amanhecer viva no dia seguinte. Então, disseram para a recepção da UTI, ó, leito 15 pode liberar, eles precisam se despedir. E eu abria os olhos e tinham 5, 6 pessoas ao meu redor. Então, eu sei a sensação que é estar sendo velada. E quando alguém falava comigo, eu via aqueles semblantes, né, chorosos, eu falava assim: vai dar tudo certo, Deus não me deu filho para deixar ele sem mãe. Eu pedi para ele e ele me ouviu. Não fazia sentido para mim que Deus me deixasse morrer naquele momento. Primeiro, por causa dessa oração que eu fiz antes de ficar grávida. Segundo, porque na madrugada em que eu estava com muita dor, eu falava para ele assim: eu estou pedindo e Deus não está me ouvindo. Porque eu falava: Senhor, tira essa dor. Os remédios já não faziam efeito. Eu não conseguia ficar em pé de tanta dor. Então eu me encolhia, a voz não saía mais. Teve um momento que eu fiquei no chão mesmo. E eu falei para ele: Deus não está me ouvindo, eu não sei o que está acontecendo. E aí eu falei com Deus, eu falei: Senhor, se eu for morrer, deixa eu morrer agora, porque eu sofro um pouco menos. E Deus não me deixou morrer naquele momento, então eu não iria morrer. Era o que eu entendi da resposta de Deus. E por isso que naquela UTI, quando eu sentia assim o pesar das pessoas, eu pensava: calma, eu vou sair daqui. Deus não vai fazer pela metade. E aí, assim, muitas coisas aconteceram que eles lembram mais do que eu, porque eu estava ainda assim bem dopada, né, pela medicação, pela anestesia. Mas eu lembro do momento da unção. Foi um dos momentos assim que eu estava lúcida. E o pastor falou comigo, ele falou assim: ó, nós vamos te ungir. Você sabe o que significa unção? E eu falei para ele: sei. Depois da unção, ou a gente é curado e vive, ou a gente é perdoado e descansa. E ele falou: então é exatamente isso. E aí cantamos, né? Eles cantaram, eu tentei. E eu lembro quando ele orou e pôs o olhinho aqui e escorreu aqui. E naquele momento eu falei com Deus mais uma vez. E eu falei assim: Senhor, se eu estou sendo ungida, quer dizer que eu estou em cima de uma linha fina. Para um lado é vida, para o outro é morte. Me permita cair para o lado da vida, para eu cuidar do meu filho. E adormeci, confiando que Deus ia fazer um milagre. E graças a Deus Ele fez, eu estou aqui. Conte mais detalhes. Quando fica assim sou eu. Essa síndrome HELP é uma síndrome, a gente não conhecia, uma síndrome extremamente rara,
de cada 1000 gestantes, apenas uma ou duas têm esse problema. E dessa uma ou duas mães, apenas a metade delas sai viva. E no caso da Rafaela foi um caso extremo, né? Essa síndrome, ela tem 3 grandes efeitos no corpo, né? O primeiro, ele ataca as enzimas do fígado. E no caso da Rafaela, o fígado dela já tinha se rompido. Ela estava numa fila de transplante que colocaram ela no Albert Einstein, caso precisasse de um transplante. Felizmente, o fígado é o único órgão que se regenera. O segundo sintoma é quando ela começa a perder glóbulos vermelhos. Como o Rodrigo falou, o sangue é o que leva oxigênio para o corpo, né? E a Rafaela já não estava mais oxigenando. Quando você pega em Apocalipse e vê a segunda praga, onde o rio vai se transformar como um sangue sem vida, é um sangue preto, igual o que a Rafaela tinha. Passaram uma sonda na Rafaela e na bolsa. Eu perguntei para a médica, o que é aquilo ali que está saindo da bolsa? Ela falou, aquilo ali é sangue, estava preto. Era a sonda urinária, né? Era para sair urina e já saiu esse sangue escuro. E a terceira característica são as plaquetas. Quando você faz um corte, quando você tem algum sangramento, as plaquetas são aquela que forma a casquinha para fechar o ferimento. Existe uma medição, uma escala que eu não sei exatamente, não sou da área, que você tem que ter 150 alguma coisa de plaquetas para você 150 mil, né? E 150 mil e alguma coisa para você estar em estado normal. A Rafaela estava quase abaixo de 10. Ou seja, se ela tivesse qualquer tipo de corte, qualquer tipo de ferimento, não fecharia, ela ficaria sangrando até morrer. O estado dela era extremamente grave, tanto que quando a médica que fez, né, a obstetra que acompanhou a Rafaela, que fez o parto do João, ela fez o parto e foi embora, procedimento, né, e a Rafaela foi encaminhada para a UTI. Quando chamaram ela de volta para o hospital para dar o quadro da Rafaela, e quando ela chegou no hospital e viu esses números, ela não acreditava, porque esses números são números que se encontram em cadáveres. E aí vocês imaginam o que aconteceu, né? Me chamaram e aí a médica sai de dentro da UTI chorando para me dar uma resposta, uma notícia dessa. E aí eu entendi o que é estar em estado de choque. É quando mesmo você não estando ligado num circuito elétrico, você sente choque. É o que aconteceu comigo mais ou menos. E aí você imagina, né? De um lado você tem o seu filho que acabou de nascer e do outro lado você tem a sua esposa que está prestes a morrer, né? Aconteceu, assim, essa história a gente tem muito para falar. E eles já contaram aqui um pouco, né? Mas para mim o mais importante foi o que aconteceu praticamente uma semana depois. Eu fui falar com a médica da UTI, né, que era uma médica, não era a obstetra, era a médica da UTI, que estava de plantão naquele dia, e eu pedi para ela me explicar um pouquinho o que tinha acontecido. E a resposta dela foi: aconteceu um milagre. Você quer que eu te responda o quê? A gente não tinha o que fazer. Síndrome HELP não tem cura, não é uma coisa que você dá uma aspirina, que você dá uma injeção e que volta, não. Se o corpo dela não parasse, ela iria morrer. A gente não tinha o que fazer, a não ser fazer transfusões de sangue, porque ela estava perdendo sangue, então a gente tinha que colocar mais sangue nela para tentar manter ela viva e tentar parar, mas a gente não tinha esperança alguma. E aí eu perguntei para a médica, então, quando é que vocês perceberam que a síndrome HELP parou? E ela falou para mim, foi quando eu peguei os exames, que eles estavam fazendo exames a cada 2 horas, e ela falou para mim, foi quando eu peguei os exames das 10 horas da noite, eu percebi que tinha parado e ela ia voltar. E o interessante é que a UTI fechava às 9 horas. Quando a UTI fechou às 9 horas, eles entraram às 9h30 para fazer a unção. E no resultado do exame das 10 horas, tinha parado. É uma resposta de Deus, não tenho o que explicar, né? Só que tinha mais um problema. O rim da Rafaela tinha parado também. E eu fiquei naquela apreensão, quando é que vai voltar? Porque a Rafaela estava ligada diretamente naquela máquina de hemodiálise, né? E eu preocupado para saber se ela ia ter que depender daquilo o resto da vida.
Passou algum tempo, também perguntei para um dos médicos da UTI, e o médico me puxou de canto e falou assim: rapaz, você sabe a gravidade da situação, do que a sua esposa passou? Eu falei: acho que sim, doutor. Aí ele falou para mim: então, se ela tiver que ficar ligada nessa máquina o resto da sua vida, agradece, porque ela está viva, não era para ela estar aqui. 2 dias depois, a Rafaela foi para semi-intensiva, e a nefrologista, né, que é a médica de rins, ela entra num quarto e ela fala para a Rafaela assim: tudo bem, Rafaela? Meu nome, não lembro o nome dela. Mônica, eu vim aqui para te dizer que você está 100% recuperado dos seus rins, você não vai precisar mais de hemodiálise. Antes disso, eu tinha feito mais uma pequena oração, eu e as minhas orações. Quando um dos médicos falou: olha, em situações assim, você tem a chance de ficar dependente de hemodiálise para o resto da vida, por 2 anos, por 6 meses, ou não, a gente não tem como prever, e enquanto isso a gente vai fazendo as hemodiálises. Quando ele saiu do quarto, eu entrei no banheiro, já na semi-intensiva. Eu entrei no banheiro e eu falei assim: ai, Senhor, o Senhor já fez tantos milagres, só mais esse milagrezinho, não queria depender disso. E aí no dia seguinte ela chegou e falou isso. Então Deus atendeu mais uma oração. Quando o milagre é feito por Deus, ele não é incompleto. A pessoa não sobe no púlpito com uma muleta e sai mancando. Ele é completo. Foi 100%. Foi feito por Deus. A Rafaela conheceu o João 4 dias depois dele ter nascido. Dado a debilidade, né, como ela estava debilitada, ela conheceu o João só 4 dias depois. Graças a Deus, hoje eles estão aqui. Mas só que muita gente fala desse carinha aqui, né? Mas só que esse aqui é a nossa bênção. O milagre é esse aqui. E eu, toda noite que eu vou dormir, eu agradeço a Deus por esse meu milagre. Tem muitas outras coisas que a gente não compreende, que talvez só no céu Deus vai apresentar pra gente. Mas uma coisa que eu sempre falo quando o Rodrigo faz esse sermão, a gente sempre lê o Salmo 23 e decora o primeiro verso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o verso 4 hoje faz um pouco mais sentido para mim. Ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A minha esposa passou por esse vale. Dá medo. Mas o importante é que Deus está com a gente. Amém. Às 9h45, nós estávamos terminando a unção no quarto. E às 10 horas, o resultado sai dizendo que tudo tinha acabado. Como ele falou, Jesus não faz nada pela metade. Lembra que ele colocou aquela mulher em evidência para todos verem o milagre que ele fez, mas principalmente para olhar e falar: olha, ela tem que ser respeitada, tem que ser aceita. Jesus usou, no caso da Rafaela, a ciência para provar o seu milagre. E talvez se eu dissesse aqui que ele conversou comigo num quarto de UTI, você podia dizer: ah, tá maluco, é fanático. Mas os exames provam isso. Os exames das 8 horas, a Rafaela tinha a situação de morto. De alguém morto já. De cadáver. E às 10 horas, ela tinha a situação de alguém que estava em larga escala de recuperação. O milagre aconteceu naquele momento. Na unção e naquele momento em que eu conversei com ela lá no quarto. Jesus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Eu lembrei de um detalhe, quando ele falou que nós, contando, quem não é da nossa fé, poderia dizer: nossa, como eles veem coisas, né, onde não existe, ou aumentam os acontecimentos. Mas a minha obstetra, ela é católica, não sei se tão praticante, mas ela disse que quando ela viu os meus exames e que viu resultados ali de cadáver, ela não aceitou aquilo e ela foi para o estacionamento chorando. E ela falou com Deus, ela disse. E naquele momento ela falou assim: Deus, ela não pode morrer. Eu te prometo que se o Senhor deixá-la viva, o dia que eu tiver uma filha, vai ter o nome dela. Então, para nós, talvez nós não faríamos esse tipo de combinado com Deus. Mas na fé dela, isso fez todo sentido. 2 anos depois, quando eu voltei em consulta no consultório dela, ela estava grávida.
E aí ela falou assim, você sabe que a Rafaela vai nascer por sua causa, né? E eu fiquei pensando como Deus usa cada detalhe para que a história vá passando à frente, para que o milagre seja contado. Porque ela disse que sempre que perguntavam, como que vai chamar? Ela falava, se for menina vai ser Rafaela, se for menino, acho que era Gustavo. E aí ela falava, mas eu acho que é Rafaela, porque eu tenho uma história para esse nome. E ela contava do milagre. E aí ela disse que quando foi fazer o chá Revelação, a torcida toda era para que fosse uma menina, para que levasse essa história. E a Rafaelinha tem acho que 4 anos, e ela sempre conta essa história, e ela fala que a filha dela vai saber por que ela tem esse nome. Então Deus não tem limites para levar o milagre dele adiante, para que as pessoas tenham aquela esperança que aquela personagem da Bíblia teve. Irmãos, isso aqui é um exemplo de história que eu quero que vocês entendam que não é um privilégio nosso. Não é só para nós. Ele é para cada um de vocês que estão aqui nessa casa de oração nessa manhã. Esse mesmo milagre que Jesus fez na vida da Rafaela, do Paulo, do João Paulo e da nossa família toda, Ele pode fazer na sua vida. Desde o menor problema que você tem ao maior. Nada passa despercebido diante de Cristo. Mas Ele está só esperando que a gente faça algo. Naquela noite, talvez Ele estivesse esperando que a gente fosse fazer uma unção. Ou talvez estivesse esperando um momento para eu estar sozinho com a Rafaela. Mas estava esperando o momento certo. Mas esperando uma atitude nossa também. Talvez Jesus esteja esperando nessa manhã uma atitude sua. Um movimento até Ele, como aquela mulher fez. De ir até Ele com a confiança tão grande no seu poder, que só de encostar nas suas vestes ela estaria curada. É nessa fé que Jesus está esperando que você vá aos seus pés, para que o seu milagre aconteça. Jesus não te abandonou, não. Pode parecer às vezes. Jesus não te deixou de lado. Pode parecer às vezes. Jesus não esqueceu de você. Apesar de às vezes parecer. Aquela mulher por 12 anos sentiu-se esquecida. Mas na hora certa, na melhor hora, no melhor momento, Jesus transformou a vida dela. E Ele está esperando o melhor momento, a melhor hora, o instante primordial da sua vida para agir. O que eu e você não podemos deixar de confiar é na fama desse Jesus. Na fama de Pai, de Salvador, de Criador, de Deus de amor. E na fama de que um dia Ele vai vir sentado no seu trono de glória, rodeado com uma hóstia angélica, e vai chamar cada um de nós pelo nome para viver com Ele eternamente. Se o seu problema não for resolvido nessa terra, nesses dias, vai ser resolvido quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. De algum jeito, Jesus vai agir na minha e na sua vida. Mas naquele dia só vão estar e receber essa bênção aqueles que o aceitarem. De todo o seu coração. Aqueles que crerem no seu testemunho e seguirem os seus mandamentos. Aqueles que entenderam que o sacrifício que Ele fez aqui nessa terra é para que momentos desse pudessem ser realidade aqui e nós pudéssemos viver um pedacinho do céu ainda nesse mundo maluco. Mas nós precisamos acreditar que isso pode ser uma realidade na minha e na sua vida. Não abra mão disso. Não saia daqui nessa manhã, nesse templo, achando que a vida a partir... acabou, fechou a porta. Vida que volta ao normal. Não volta. Não permita que volte. Porque Jesus quer transformar a minha e a sua vida. E transformar como fez na vida daquela mulher.
Transformar para tirar do limbo, da escuridão, das trevas para a luz. Porque a treva não conversa com a luz. E onde tem luz não tem trevas. E Jesus é a luz. Se a sua vida está em trevas, meu irmão, é Jesus que precisa estar ali. Mas só você pode abrir a porta. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está na porta batendo, irmão. Nessa manhã. Está batendo na porta do seu coração e do meu também. Mas precisa que você abra. Precisa que você abra e peça que ele entre e faça o que bem entender da sua vida. Como aqueles meninos que foram jogados na fornalha ardente. Que quando Nabucodonosor falou, se você não me servir, eu vou te jogar lá. Eu quero ver algum Deus te salvar. Eles olharam para Nabucodonosor e disseram, pode fazer o que você quiser. Porque se o meu Deus quiser me salvar, ele vai salvar. Mas se ele também entender que não é o momento, eu vou continuar fazendo, porque eu vou fazer a vontade dele. E é isso que Jesus quer. Se o milagre não acontecer agora, confie que em algum momento vai acontecer. Quando aqueles rapazes foram jogados naquela fornalha, ele mesmo desceu do seu trono para estar com eles e cuidar deles em meio a toda aquela chama e aquele calor. Ele vai descer também para curar a sua vida. Ele vai descer para cuidar de você na fornalha que você está vivendo aí. Ele pessoalmente tem o poder de vir para cuidar da sua vida e da minha também. Mas a gente precisa crer como aqueles meninos creram. Crer como aquela mulher creu. E crer como a Rafaela creu. Que Jesus atendeu um pedido. É muita maluquice atender um pedido e deixar que tudo desmorone depois. E foi bem isso que ela falou. Não faz sentido nenhum. Eu pedi e agora o senhor está me tirando? Jesus não é incoerente. Se ele deu, ele vai cumprir até o final. Confie nisso. Nós vamos cantar um hino agora. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nesse pensamento, nós vamos orar. Vou pedir para o Paulo orar uma vez. E na sequência eu vou orar por cada um de vocês. Entendo que vocês se levantaram e deram um passo aqui. Um passo que os move à salvação. Há uma entrega do coração de cada um de vocês a Jesus nessa manhã. Tenho plena certeza que ninguém levantou aqui motivado pelo movimento ou pela emoção, mas porque esse Jesus de um evangelho racional pode fazer maravilhas na minha e na sua vida, e você está crente agora neste momento que isso pode acontecer. Está confiante que vai acontecer, esperançoso de que um dia vai ver Jesus vindo nas nuvens dos céus. Esse momento aqui pode ser um momento único na minha e na sua vida. Talvez um dos momentos mais importantes da nossa vida. E ao orarmos aqui, eu e o Paulo, quero que você silenciosamente converse com Deus aí também. Pode ser junto na nossa oração, não tem problema. Mas é um momento em que você pode conversar com Jesus e colocar nas mãos dele tudo o que está te atrapalhando nessa manhã. Vamos fechar os olhos e conversar com esse Deus maravilhoso. Obrigado, Pai amado, porque nós temos a oportunidade de mais um sábado voltar à Tua Santa Casa e desfrutar da Tua presença, pois sabemos que o Senhor está aqui. E pedimos que todo o louvor que estamos dando possa ser um cheiro agradável para Ti, querido Pai. Senhor Jesus, nós temos a certeza de que a Tua volta é breve, mas ainda não chegou. Enquanto estamos aqui, Pai, por favor, nos proteja, nos guarde.
pessoa que está aqui tem um pedido, tem uma ansiedade, tem um problema a resolver, o Senhor lê os corações de cada um, assim como o Senhor leu o coração daquela mulher que estava com o fluxo de sangue. O Senhor sabe as necessidades, sabe quais são as orações, sabe quais são os pedidos, sabe quais são as lágrimas também. O Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós pedimos, mas também sabe aquilo que nós necessitamos. Por favor, Pai, atende a nossa oração conforme a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade é o melhor para nós. E nos dê a certeza, Pai, que embora muitas vezes o Senhor se cale, isso não quer dizer que o Senhor está parado. Não é porque o Senhor está calado que o Senhor para de agir em nossa vida. O Senhor continua agindo. E no momento certo o Senhor dá a resposta, não para resolver simplesmente os nossos problemas, mas para que a sua glória seja apresentada a cada um de nós de forma pessoal. Obrigado por estarmos na tua presença. Continue, Senhor Jesus, conosco, que o seu Santo Espírito possa estar habitando no nosso coração a cada momento, e que tenhamos a esperança de que muito em breve todos os nossos problemas vão ser deixados de lado, e vamos viver contigo eternamente nas nações celestiais. Te agradecemos isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Santo bom Deus, como Paulo disse, nós estamos aqui aguardando a tua volta, Senhor. Coloca em nós a esperança e o sentimento de que está demorando para o Senhor voltar, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nos entregarmos. Que esse período aqui que nós estamos passando de tribulação nesse mundo seja realmente um período para forjar o nosso coração ao teu modo. Um período para que nós entendamos as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E principalmente saibamos que não temos condições de resolver sozinhos. E que é o momento de entregarmos isso nas suas mãos. Lá naquela UTI, quando o médico disse, olha, não tem mais chance nenhuma aqui, agora está nas mãos de Deus. Nós nos desesperamos naquele dia, Senhor. E eu te peço perdão, porque nós deveríamos ter confiado, porque quando me disserem que está nas mãos de Deus, eu tenho que ter a certeza que está nas mãos de quem melhor poderia estar. Que esse seja um sentimento e um pensamento de cada um de nós. Que quando a gente não ver mais saída, e entender que é só o Senhor que pode atuar, que aí sim as coisas vão começar a dar certo. As pessoas se levantaram, vieram aqui à frente, num movimento, Senhor, de entrega, num movimento público de entrega da vida, do ser e do coração em tuas mãos. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós essa manhã. Que o teu poder haja na nossa vida, nos transformando, nos tornando pessoas melhores. Que um milagre comece nesse exato momento na vida de cada um aqui nessa igreja, Senhor. Que o milagre seja uma realidade na vida de cada um de nós nessa manhã. Eu lhe imploro, Senhor. Não importa a necessidade, não importa o setor da vida, que um milagre aconteça neste momento. E que possamos sair daqui muito melhores do que quando entramos. E com a certeza de que tudo vai ser muito melhor no decorrer dos próximos dias, Senhor. Que teu amor esteja conosco a cada decisão, a cada instante, a cada passo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, contando do que o Senhor faz na vida de cada um de nós, como testemunho vivo do teu poder e do teu amor e do teu evangelho na vida de cada um de nós. Abençoa essa igreja, que ela seja uma luz nesse bairro, uma luz a transformar famílias, a tirar as trevas do caminho e abrir portas e abrir caminho, a luz, e criar escadas para chegarmos a Ti nas mansões celestiais. Nos dê um bom restante de sábado sob a Tua companhia. A Tua paz nos acompanhe e o Santo Espírito nos ilumine em todos os nossos afazeres. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.